Hello, vamos chegando, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre um tema que muito importa, ouso dizer que essa é uma das melhores lives do ano, então você tá no lugar certo. Chegando, fique aqui. Então, o que acontece? Se você não souber quais são os teus inegociáveis e tu não respeitá-los, o mundo também não vai. E isso tem tudo a ver com os nossos sonhos, tudo a ver. Porque às vezes a gente vai entrando numa corrida maluca, às vezes parece que é uma corrida de dentro da nossa cabeça, de que a gente precisa realizar muitas coisas, que a gente precisa viver nesse automático. E a gente esquece de que nesse automático a gente também precisa caber nos nossos sonhos. E, deixa o spoiler, né? Quando a gente conhece os nossos inegociáveis, a gente aprende a dar limites e a caber nos nossos sonhos. A gente aprende que a gente não vai abrir mão da gente, do que de fato importa, do que de fato é necessário, certo? Eu fiz umas anotações para fazer aqui umas colagens pra gente enriquecer essa nossa live. Então, quando a gente fala dos nossos inegociáveis, a gente tá falando sobre dar limites. A gente tá falando sobre eu não preciso desejar menos as coisas. Porque quando às vezes a gente tá no piloto automático, né, produzindo, performando, a gente quer desejar 1000 coisas e acha que tá ali no caminho. E a gente quer aquelas coisas pra ontem. Então a gente vai se apressando, a gente vai se atropelando. É igual essa musiquinha que eu deixei aqui de fundo, depois vocês podem escutar mais, coloco no final. E a tradução dela fala exatamente sobre isso, né? O quanto que às vezes a gente se atropela, porque a gente tá se vendo lá na frente e a gente quer acelerar, porque tenho que conseguir logo isso daqui, mas a gente esquece que o que é pra ser nosso também está nos esperando. Então, às vezes, não é sobre o tanto de coisa que eu quero nesse momento. Às vezes eu preciso entender que eu posso continuar desejando, mas que eu posso desejar devagar, né? Eu não preciso dessa agonia toda. E quando a gente fala de inegociáveis, é por isso que é tão valioso. O que é que eu tô querendo dizer? É que a gente cabe nos nossos sonhos ao ponto de que a gente vai fazer tudo o que for necessário fazer com o que sobra do nosso tempo quando a gente já dedicou tempo para os inegociáveis. Percebeu aí? Gente, sobre isso eu tenho uma coisa muito, assim, é interessante, porque, por exemplo, né, se a gente for falar da lista dos inegociáveis, parece que a gente já sabe, assim, né? Psicóloga, já sabe, ou então sou terapeutizada, já sei, nem sempre a gente sabe. Né? Às vezes a gente sabe porque tá fazendo, mas não parou pra pensar sobre ela. Então já te deixo aqui de antemão também que... parar aqui a musiquinha. Que a nossa lista de negociáveis, ela denuncia coisas que a gente gosta de fazer, ok, mas nem sempre é sobre isso. Ela denuncia coisas que a gente precisa fazer, que são necessárias que a gente faça. E um bom caminho para a gente descobrir na nossa lista de negociáveis é a questão da autoobservação, né? É a questão de identificar esses erros que moram aqui dentro, é a questão de se observar na tua rotina. O que é que você sempre faz, que você sempre precisa fazer? Que se você não fizer, você fica com aquele sentimento de tô sendo injustiçada, não tô bem aqui dentro. Essas coisas, elas denunciam o que é que tá ali nos teus inegociáveis. A chamada pra reza. Então, eu confesso pra vocês que, inclusive, esse nosso encontro aqui tá sendo baseado em podcasts que eu escuto, né? Coisas que eu estudo e que foram despertando isso. Nossa, a lista de negociáveis é tremendamente importante, a gente precisa saber dela. E eu fiquei me perguntando, mas qual é a minha? E quando eu fui percebendo qual é a minha, eu disse, tenho que levar isso pro Cá Entre Nós. Porque as meninas, né, os rapazes que às vezes aparecem aqui também, precisam saber disso. Isso soma a vida da gente, isso acrescenta. Exatamente pelo que eu falei um pouquinho no começo.
Porque quando a gente sabe o que é inegociável pra gente, a gente cabe nos nossos sonhos. E a gente faz as outras coisas que a gente acha que tudo é muito importante, que tudo é muita obrigação, e às vezes nem é. A gente faz no tempo que sobra, depois dos nossos inegociáveis. E aí, eu vou partilhar aqui um pouquinho com vocês, vai ser um pouco meio pessoal, mas pode ser uma conversa também, se vocês se sentirem chamados aí aqui, né, comentando, e depois a gente pode ir conversando. Eu vou partilhar um pouquinho do que são as minhas coisas, da minha lista de negociáveis, e eu vou aqui dividindo um pouco porque que são assim, para mim. Para que vocês comecem a se perceber e questionar o que é inegociável para vocês, que não necessariamente é igual ao meu, né? Cada pessoa tem o seu jeitinho. Mas pra gente chegar nela, eu te digo que a gente precisa refletir sobre o tipo de vida que a gente quer. Isso aqui ajuda a gente a entender o caminho do que é que eu preciso que seja negociável pra mim. Às vezes já são coisas que eu faço, às vezes são coisas que eu amei de fazer, mas ainda tenho alguma dificuldade ali. O tipo de rotina, ó, segundo ponto. O tipo de rotina que nos traz a alegria, isso também tem que estar conectado com os nossos inegociáveis. Eu vou até fazer uma costura aqui nesse sentido de que se a gente pensar, a alegria, ela vem do nosso eu criança. E às vezes a gente vai adultecendo, vai ficando chato, vai perdendo essa alegria de viver no meio do caminho. Mas pode observa, real mesmo. As pessoas que normalmente a gente admira, que têm sucesso, que são prósperas, que têm uma vida abundante, elas estão realizando coisas que o eu criança delas lá atrás já diziam pra elas que era o caminho. Que eram coisas às vezes que elas brincavam, que eram coisas que de repente traziam alegria de alguma forma. E eu nem tô falando só de carreira, tá, gente? Porque às vezes é de uma ordem de um privilégio muito grande a gente encontrar tudo isso na nossa carreira. Às vezes a gente tem um trabalho que a gente tem que trabalhar e a gente vai encontrando essas pequenas alegrias, esses pequenos inegociáveis em outros campos da vida. E tá tudo certo também. O importante é que a gente saiba, né, que tipo de rotina me traz alegria. Qual é o tipo de vida que eu quero viver? E aí a gente vai pro terceiro ponto, que é: e quais são então os inegociáveis que eu vou precisar priorizar diante do que tá pra vir junto com essa rotina e com a vida? Ou seja, qual é o preço que eu vou precisar pagar? Porque nada vem de graça, né? Pelo menos coisas valiosas que fazem sentido, a gente precisa pagar o preço. Eu escutei semana passada uma frase que muito me tocou, e eu vou dividir ela aqui com vocês, que é: quem não cria, essa é a frase, quem não cria é criado. Como é que cheguei pra vocês? Porque pra mim bateu forte. Em que sentido? Se eu não crio a vida, a rotina, os inegociáveis que eu quero para mim, alguém vai fazer isso e eu vou viver ali no efeito manada. Será que é isso que eu quero? Será que é assim que vai fazer sentido? Pra mim, não. Não sei pra vocês. Então, vamos lá. Eu vou dividir com vocês aqui a minha lista de negociáveis, dado toda essa introdução. E depois que eu dividir a minha lista, eu ainda vou trazer outras ideias aqui pra vocês construírem também a lista de vocês. Por isso que eu pontuei tanto que essa talvez seja uma das lives mais maravilhosas desse ano. Porque ela é atemporal. Ela é atemporal, né? Então, assim, percebam que eu vou trazer algumas coisas aqui que são meus inegociáveis hoje. Mas nada é escrito em pedra. Então, pode ser que uma coisa ou outra vá mudando. Pode ser que outros inegociáveis vão aparecendo, como tem, que eu ainda não consigo tanto, mas que eu fico aqui puxando pra minha rotina. Não, vamos aqui, isso aqui ainda vai virar um inegociável que eu não vou abrir mão mesmo. Então, vamos aqui devagar. Primeira coisa, da minha lista de negociáveis, vê se faz sentido com a tua também. Começar o dia com calma.
calma, e aí eu coloco assim dentro do parênteses alma, né? Que é calma com alma. É como se para mim, para o meu funcionamento, eu preciso de um tempo que o meu corpo precisa fazer o download da minha alma. É mais ou menos isso, sabe? Então eu acordo e vou assim, devagar e sempre, né? Então eu acordo, ainda na cama eu vou fazer minhas orações, que é... Eu não sei se eu coloquei aqui como um dos segundos... É exatamente o meu segundo inegociável. Eu ainda deitada... Nossa, que foi isso? Que legal! Uns balõezinhos aí apareceu pra vocês também. Enfim. Então, vou acordando assim bem com calma. Então, meu segundo inegociável, né? Já entra assim, ainda tô acordando, abri o olho, ali deitada ainda, eu já tô me conectando com o alto, com Deus, com o universo, né? Agradecendo a noite que eu tive, a cama gostosa, agradecendo que não teve nenhuma notificação urgente, uma ligação de emergência de madrugada. Eu agradeço essas coisas. Real mesmo, tipo assim, ainda mais que eu moro fora, né, que eu tenho família lá no Brasil. Então, eu me preocupo, obviamente, né, e de madrugada aqui pra mim, é de noite lá ainda, o dia ainda está acontecendo, então é bom acordar e saber que tá todo mundo bem, sabe? Então já acordo agradecendo, nesse sentido. Agradecendo a que eu respiro, o corpinho que eu tenho, né, poder viver mais um dia. Nossa, agradeço. Aquele momento ali eu vou rezando, né, agradecendo, conversando com Deus, com o alto. Depois, aos pouquinhos, eu vou me levanto e aí vou num ritmo assim, ó, devagar mesmo. Eu preciso desse momento. E aí, por que eu quero dizer que isso é um inegociável pra mim? E qual é o preço que eu pago por isso? Porque eu sabendo que eu preciso desse tempo, né, do download da minha alma pro meu corpo, eu preciso desse tempo de agradecer, eu preciso desse tempo de ir ao banheiro, né, raspar minha língua ao acordar, pra depois beber minha água natural, né, eu tenho umas coisinhas que eu sou um pouquinho metódicas, confesso. Então, eu tenho a quantidade de água que eu quero beber em jejum ainda, né? Que normalmente são 600 ml. E eu vou tentando fazer tudo isso aqui, ó, devagar, entendendo que eu estou acordando, né? Eu preciso disso para eu seguir o dia bem. Eu não consigo acordar atropelada, né? Nossa, acordou, bora, e não sei o que, faz isso e faz aquilo. Não consigo. Então... qual é o preço que eu tenho a pagar por isso? Sabendo que eu preciso desse tempo de calma de manhã, eu sei que eu preciso ter dormido bem. Eu sei que eu preciso organizar um tempo que eu sei que eu funciono mais devagar para que eu consiga começar a cumprir minhas atividades do dia. Então, se, por exemplo, eu tenho alguma coisa de manhã... Eu preciso me programar para no dia anterior dormir mais cedo, me organizar, porque eu sei que eu vou precisar daquele tempo de manhã. Senão me sinto desorganizada no dia seguinte. Entende? Então isso pra mim é inegociável. Não abro mão, né? Aí vem a questão de beber essa água natural. É muito interessante, gente, assim, por isso que eu acho que a gente precisa se observar. Porque se observando, a gente vai entendendo, né, o que é que são os meus negociáveis, e aí eu vou anotando. Por que a água pra mim é importante? Primeiro que eu estudo, né, e assim, eu escuto diversos profissionais, eu faço os cursos, e aí eu vou entendendo o processo mesmo das coisas, e eu sei o quanto que é fundamental a água para a nossa saúde, para o nosso funcionamento, e segundo que eu vou colocando umas crenças aqui na minha cabeça, que vão reforçando esses hábitos. Por exemplo, na hora que eu tô ali bebendo a água, inclusive vou até dar mais um gole agora. Mas naquela hora que eu tô bebendo a água ali em jejum, eu vou mentalizando que eu tô acordando o meu corpo todinho. Então, tô acordando aqui cada célula, cada átomo, cada neurônio, cada pedacinho do meu corpo, cada órgão que precisa funcionar. É como se eu estivesse ali colaborando com o processo de acordar o meu corpo, antes de eu colocar qualquer coisa pra dentro, né? Então, primeiro eu raspo minha língua pra colocar as coisas que estão querendo sair realmente pra fora, abrindo espaço pra entrar essa água natural, que vem da natureza,
que é necessário para o nosso funcionamento. Tanto é que boa parte do que a gente existe aqui é água, é composição de água, né? E aí eu vou nesse processo. E aí vem um outro ponto, que pra mim é inegociável: fazer exercício físico. Fazer exercício físico é fundamental pra mim, né? De novo, pelas questões da saúde, que a gente sabe, e pela questão do equilíbrio entre corpo e mente para mim. Pra mim é inegociável, porque eu já sou muito do mental, né? Eu trabalho aqui atendendo, eu tô sempre estudando, meu trabalho é muito do intelectual, é muito da mente. E isso me cansa muitas vezes, né? Isso puxa muita energia, às vezes mais do que eu tô conseguindo. E quando eu vou pro exercício físico, eu faço meu corpo se movimentar e acabo, ó, aliviando minha cabeça. Então, é fundamental, é inegociável. Eu preciso movimentar meu corpo, né? Isso, assim, pra mim até é difícil, até porque existem formas da gente descansar. E a mais habitual, que todo mundo conhece, é: se eu tô cansada, eu tenho que deitar, né? E não necessariamente, depende do tipo de cansaço que você tem. Quando a gente tá cansado mentalmente, às vezes a gente descansa exatamente através de um movimento. Então, pra eu descansar de ficar 100% parada, eu preciso ter ido fazer meu exercício. Se eu não fizer, eu fico com a sensação de desorganizada durante o dia, de que tá faltando alguma coisa, de que tem muita coisa na minha cabeça, sabe? Então, exercício físico. Eu até coloquei aqui, ó: quando eu faço exercício físico, eu me sinto organizada, sem os pesos excessivos da autocobrança e do tédio. Quem é que suporta tédio hoje em dia com rede social, com celular, com tanta tela? A gente não tá mais sabendo lidar com isso, percebe? No nosso tempo, quando a gente era criança, a gente lidava ali com tédio. Hoje é difícil pra caramba. É difícil pra gente, que a gente sabia quando era criança, imagina pras crianças de hoje em dia, né? Então a gente precisa ir encontrando formas, e o movimentar o corpo ajuda nesse sentido também, tá? Outra coisa que eu fui descobrindo através da minha autoobservação é o sono, né? Pra mim, dormir bem 7 a 8 horas, às vezes 9 horas na noite, é fundamental. É necessário pra mim, né? É necessário pro manejamento de humor, da energia, do que vai ser vivido no dia. Eu treino, né? Então, assim, eu quero que meu treino faça valer, né? Então, assim, eu sei que é importante para a construção da musculatura. E quando eu pensar musculatura, lógico, eu vou pensar na questão da estética, porque eu quero estar bem, né? Eu quero que minha alma ocupe um corpo forte, mas eu também penso lá na frente. Eu penso que eu quero envelhecer bem, eu quero envelhecer com autonomia, eu amo sentar e deitar no chão. Eu quero poder sentar e deitar no chão se eu for uma idosa. Eu quero fazer minhas atividades só, então eu preciso desses músculos, né? Então tem um pouco do presente, de hoje, sim, quero estar bem nesse corpo, e penso lá no futuro também. Então eu preciso do sono, né? De 7 a 8 horas, porque eu sei que tudo isso vai me ajudar para funcionar melhor no dia seguinte, para que meu organismo funcione melhor, para que me ajude com a questão da minha musculatura que está sendo construída, para tudo isso. E é muito interessante, de novo, a questão da autoobservação. Como a gente é cíclica, mulheres, nós somos cíclicas, né? A gente percebe isso com muita clareza através dos nossos períodos, né, de menstruação, mas não só. Né, se a gente observar o ciclo de vida mesmo, a gente passa por vários ciclos, né? Tal hora a gente tá na menopausa e tudo mais, enfim. Então são várias etapas de vida que a gente vai vivendo ali. E a gente precisa ir respeitando, aprendendo a entender esses ciclos que a gente vive. E isso funciona também a cada dia, nos períodos de estação do ano. Então, por exemplo, eu percebo aqui com muita clareza, né, nos Emirados onde eu moro, quando é no verão e quando tá chegando o inverno, como o meu sono muda. Gente, é impressionante, Inclusive, é um dos fatores que eu já percebo, o inverno tá chegando. Eu fico mais sonolenta. Eu sinto mais necessidade de sono. E aí a gente precisa ir adaptando, obviamente, a rotina, né? Mas tem coisas que não dá pra adaptar. Eu tenho tal hora, por exemplo, eu trabalho aqui até 10 horas da noite, né? E aí eu vou dormir
o correto, né, indicado pelos estudos, é que a gente vá dormir, esteja dormindo mesmo, umas 11, 11h30 da noite, para produção de melatonina, para tudo isso, né, para construção muscular, para preservação das memórias, enfim, tudo. Às vezes eu consigo, às vezes passa um pouquinho. E aí, quando eu tenho, né, o final de semana, eu já me permito dormir um pouco mais, eu já desligo o despertador muitas vezes, né? Então, assim, como é inegociável o sono pra mim, então eu busco respeitar. Outra coisa que é inegociável, as pausas. Pausar durante o dia. Tem uma frase que eu escutei também faz muito tempo e eu nunca deixei de falar ela pra mim mesma aqui na minha cabeça e, inclusive, eu já trouxe ela muitas vezes pra vocês também. Se você não parar, né, você pode ser parada. Então, pare para não ser parada, né? A gente precisa inserir pausas no nosso dia a dia pra gente respeitar esses nossos momentos de descanso, de alívio. Então, nem que seja, gente, 20 minutinhos pra tu fazer uma refeição com calma. Eu tô falando isso porque eu sei que muita gente tem uma vida extremamente agitada, que às vezes pula a refeição, pula almoço, pula janta, né? Ou come assim, com o celular aqui, sabe? Pausa pelo menos 20 minutos por dia pra isso, pra uma refeição com calma, ou pra abrir a janela e contemplar ali a natureza de alguma forma, ou simplesmente pra se deitar mesmo que você não durma. Por exemplo, eu priorizo o sono da noite, mas cochilos durante o dia, nossa, isso é muito difícil pra mim, porque eu tenho a mente muito acelerada. Então é muito difícil. Pra mim, de dia é movimento. Movimento, paus, né? Mas às vezes eu pauso e me deito e fecho os olhos, mesmo não dormindo, entende? Mas é só tipo assim, desacelera, respira, né? Quem gosta de meditar, medita, enfim. Outra coisa que é inegociável, por isso que eu disse mais cedo, né? Às vezes muda os inegociáveis da gente. Às vezes a gente tá vivendo coisas agora, que são inegociáveis agora, e tem outras que a gente já tá aqui no radar, quero que isso se torne negociável. Por exemplo, os exercícios físicos, eu sei que ainda não é inegociável pra muita gente, mas tá aqui no radar. Nossa, eu quero chegar nesse ponto. Então vai trabalhando, pode chegar. E aí esse negociável que eu vou trazer, ele já foi por muito tempo um negociável mesmo, que eu não abria mão. Aí depois eu meio que fui me perdendo no caminho e agora eu tô tentando resgatar, né? Então, que é ter pelo menos um dia off aqui, né? Das redes sociais, do uso de tela, né? Em excesso. Então, antes, nossa, eu nem me lembro mais quando foi que eu comecei isso, porque um dia era, não sei se era quarta, se era terça, aí depois virou quinta. Aí não sei se outra vez ficou sexta. E agora faz um tempo que eu tô assim, sabe, bem livre. Era quinta off, né? Mas acho que teve uma época que foi outro dia também, não me lembro. E agora eu tô bem livre, tipo assim, chega sexta, às vezes eu sumo. Às vezes é no sábado, às vezes é no domingo. Às vezes olha como é interessante. Esse final de semana foi assim, né? Eu sumi na sexta. Aí eu não, já sumi hoje, né? Amanhã eu apareço. Sábado eu tava zero com vontade de olhar pra tela. Sumi de novo. Domingo, apesar de que eu trabalho domingo, só trabalhei. Não postei nada, não apareci também, né? Então, eu acho que ainda postei alguma coisa no sábado, não sei, mas fiz aquilo ali, ó, e depois sumi de novo. Então, isso me mostra o quanto que é necessário para mim, por isso que é inegociável, uns momentos que eu saio. Por que que para mim? De novo, porque eu trabalho home office, eu trabalho na frente do computador o dia inteiro. Quando é no computador, é no celular. Então, é tela demais pra mim. Então, eu sinto necessidade, e aí vem de novo aquela coisa, nem tudo é sobre o que eu gosto. Porque eu gosto disso aqui, eu quero estar aqui, né? Mas eu sinto a necessidade de descanso e alívio mental através do... Deixa eu deixar aqui a tela um pouquinho de lado, percebe? Outra coisa que eu não abro mão, que é inegociável pra mim. Isso já fazem... Deixa eu ver. 14 anos. Terapia. Terapia. Eu comecei na época da faculdade ainda, quando eu fazia psicologia. E sigo, né? Até hoje. Tem momentos que eu me afasto um pouco e depois eu volto e tudo mais, mas sempre terapia preciso, sabe? E sempre foi a mesma terapeuta. Eu nunca tive essas
aventura de ficar passando pra uma e pra outra, não. Mas cada pessoa funciona de um jeito. E aí, por que eu acho que é importante? Porque a gente vai ali trabalhando as nossas demandas pessoais, ajudando a ter novas percepções da gente mesma, que às vezes a gente tá tão assim, né, que só enxerga isso aqui e acha que é a verdade absoluta. E lá na terapia a gente vai descobrindo que tem tantas outras possibilidades. E isso é tão bonito, porque isso expande, né, quem a gente é, quem a gente quer vir a ser, como a gente pode fazer a nossa jornada. Então, não abro mão. Outra coisa que eu não abro mão, que é inegociável pra mim, tempo de qualidade com as amigas. Tempo de qualidade com as amigas é necessário. E eu acho muito importante frisar isso porque, às vezes, quando a gente entra num relacionamento, ou a gente tá ansiando ali aquele relacionamento, a gente foca só na relação, né? E aí a gente acha que ali vai ser o tudo da nossa vida e meio que já escutaram ou já falaram de alguma amiga, né? Tipo, nossa, depois que começou a namorar, depois que casou, depois que não sei o que, esqueceu da gente, sumiu, mudou, não sei o que, né? Por que tem que ser assim? A gente precisa ter relações com as nossas amigas. Se a gente bem pensar, é outra coisa que eu sempre trago aqui pra vocês, mulheres salvam mulheres, mulheres cuidam de mulheres, mulheres levantam mulheres. Então, nos aperreios da vida da gente, geralmente quem tá com a gente são outras mulheres. A gente precisa priorizar momentos com as amigas. E aí, nesse ponto, aqui, né, nos Emirados, eu me policio, realmente eu priorizo, eu não marco nada. Olha, se eu marcar, pode ter certeza que foi uma exceção da raridade. Porque quarta-feira de manhã já é programado. Vou encontrar minhas amigas depois do meu treino. Eu vou papear, eu vou conversar. Às vezes a gente consegue mais outro momento na semana, né? Com as minhas amigas que estão distantes no Brasil, eu tento me fazer presente aqui, né? Por mensagem, por áudio, pelas redes sociais. Eu confesso que ainda falho muito, eu queria poder ser mais, mas eu também me acolho e me perdoo muito, porque graças a Deus eu tenho muitas amigas, então eu queria poder dar mais de mim para todos, mas eu dou o que eu consigo. Enfim, é maravilhoso, elas me entendem e dá tudo certo. Então, tempo de qualidade com as minhas amigas, eu não abro mão. E eu também não abro mão, que aí é o próximo ponto, eu tô acabando dos meus e daqui a pouco eu vou te dar ideia para mais coisas. Ah, você é mais presente que as que estão no Brasil. Ah, te amo. É isso mesmo. Amiga, não é só tu que fala isso, então faz mais sentido dar um quentinho aqui no coração, né? Eu sempre escuto de vez em quando de algumas amigas, poxa, Rani, não sei como tu consegue estar do outro lado do oceano e ser mais presente do que quem tá aqui do meu lado. Então, ai, amo, obrigada. Gostei de ouvir isso. Te amo muito também. E aí, a outra coisa que eu também não abro mão é esse contato com a minha família, né? Então, assim, além do meu esposo que tá aqui, né? Mas chego já nesse outro ponto aí. Então, todos os dias eu busco falar com a minha mãe, né? Eu tenho um negócio assim, dentro da minha cabeça. Primeiro que eu já perdi meu pai, né? Assim, acho que vocês já escutaram aí eu falando em alguma outra vez na minha vida aqui, nas tantas lives, nos stories e tal. Já perdi minha avó, já tive grandes perdas, que eu não quero entrar muito aqui não, porque é muito pessoal, mas essas grandes perdas que eu vivi, né, de, sei lá, 2010 pra cá, que foram as mais fortes, assim, não, antes teve minha avó também, mas eu sou meio ruim de memória cronológica, tá, de data, essas coisas. Enfim, todas essas perdas que foram muito grandes foram me forjando, né, assim, me fazendo amadurecer e ter um entendimento melhor de que, caramba, eu preciso valorizar cada vez mais quem tá aqui, eu preciso valorizar cada vez mais o presente. E eu nunca fui a pessoa que era desleixada, não, viu? Eu sempre fui essa pessoa que valorizava, que dava cheiro, que queria estar perto, que não. Mas é como se eu tivesse um sede maior de, tipo assim, eu preciso fazer isso mais ainda, mais ainda, mais ainda. Nunca tá o suficiente, né? Tipo, eu quero aproveitar ao máximo, uma intensidade muito grande. Então, pra mim, é prioridade, é inegociável encontrar uma brechinha no meu dia pra falar com a minha família, né? Falar com meu irmão, falar com a minha mãe, tentar ver minha sobrinha, né? De alguma forma, eu tento me fazer presente. Quando possível, ligação de vídeo, né? Mas se não possível, sei lá, porque às vezes desencontra por conta dos fusos, né? Às vezes na hora que eu posso eles não podem, na hora que eles podem eu que não tô podendo porque eu tô atendendo alguma coisa. Aí a gente, pelo menos, se fala, né? Então, isso é prioridade. Ponto 12.
pra construção de uma relação saudável. Ai, gente, tô muito palhaça hoje, hein? Acho que é outro dos pontos que faz essa live ficar tão especial, porque antes de eu começar essa live de hoje, eu fiquei nas minhas conversas comigo mesma de tipo assim, Rani, né, você tá aqui com seu roteiro, né, pra não me perder, pra eu poder contribuir o máximo com vocês mesmo, mas eu conversei muito comigo assim, cara, vai na paz, sabe? Se dá os momentos de respirar lá, bebe tua água e vai conversando, né? Assim, não precisa tá tão técnico. Então, tô me permitindo hoje estar um pouco mais vulnerável, até porque eu quis trazer minha lista de negociáveis pra te inspirar, pra tu criar a tua. Então, acaba que eu trago aqui um pouco do pessoal. Então, voltando aqui pra palhaçada, né? Para o relacionamento, né, saudável e tal, a gente precisa priorizar nossa parceria, né? Então, às quintas-feiras é o dia que meu marido volta pra casa. Pra quem não sabe, a gente passa metade da semana longe, assim, né? E quando ele chega, nossa, eu sou dele, entendeu? Eu quero agradar, eu quero receber bem, fazer uma comidinha gostosa. Eu quero estar ali com ele desde a hora que ele chega, né? Que quinta-feira eu ainda trabalho, mas depois que eu largo mão, assim, é dele. E aí, no final de semana, eu tento priorizar mais programas com ele. Agora, gente, olha, isso é valioso que eu vou te dizer agora. Eu faço tudo isso, mas é inegociável também para mim eu me incluir na minha agenda. Eu me incluir nos meus planos, nos meus sonhos. Então, mesmo que seja o final de semana que ele tá em casa, eu ainda faço os meus inegociáveis anteriores. Percebe? Então, eu ainda priorizo coisas que pra mim são inegociáveis. Eu ainda me incluo na minha agenda. Eu não colo ali na agenda dele, vou fazer o que ele quer e acabou-se. Né? Obviamente, a gente vai negociando uma coisa e outra. Mas quando eu me percebo, se eu tô fazendo muito isso, tipo assim, esse final de semana eu não quero pensar em nada, eu vou só aqui fazendo as coisas dele. Eu percebo que eu me incomodo. Então, tipo assim, eita, eu tô sendo muito levada. Lembra da frase que eu trouxe aqui no começo da live? Pra ti, quem não cria, é criado. E essa sensação pra mim é de aprisionamento. Para mim. E eu não suporto. Né? Então, quando eu me percebo assim, sabe, tá desconfortável. Volta, Raniele. O que é que você quer? Como que você quer? Anuncie, converse, né? Seja assertiva, diga aqui, vamos aqui negociar. E é assim que a gente vai lidando. E, por fim, da minha lista de negociáveis, é a questão da minha carreira, né, da psicologia. Esse quadro que a gente tem aqui do Cá Entre Nós, das nossas conversas mensais, que já foram semanais, é uma prioridade muito grande pra mim, né, assim, quando eu falo da minha carreira, quando eu falo da psicologia, eu falo que pra mim é valioso eu estar em estudos sempre atualizados, né, então assim, tô o tempo todo fazendo curso, comprando curso, fazendo curso, comprando curso, é um negócio assim, sem fim. Até que tem horas que eu fico desesperada, porque eu fico, meu Deus, é curso demais e tá aparecendo outro, eu quero fazer o outro, mas ainda nem terminei esse, mas não sei o quê. Pois isso também acontece por aqui, tá? Que eu sei que acontece por aí também. Fico com a cabeça fervilhando aqui pra criar coisas pra vocês, né? Pensar em movimentos online, de que forma que a gente pode estar junto, partilhando aqui, trazendo a psicologia de uma forma mais acessível pra vocês, como esse quadro aqui do Cá Entre Nós. Então, tudo isso é minha prioridade. Tudo isso pra mim é negociável. Mas também é inegociável pra mim, aí que entra os movimentos, que uma coisa é negociável de uma forma hoje, mas na frente pode mudar, não tá escrito em pedra. Eu respeito muito meu tempo, né? Então, assim, quando, por exemplo, aqui já foi semanal, mas quando eu percebi que tava me demandando mais do que eu tava conseguindo oferecer e que tava me dando essa sensação de, tô precisando me encaixar, tá doendo, tá desconfortável. Cara, eu preciso diminuir isso daqui, porque eu preciso focar nessas outras coisas também. Eu não tô dando conta de tudo com a qualidade que eu gosto, né? De fazer, de entregar. Então, a gente vai percebendo. Por isso que a nossa lista de negociáveis ela é tão importante, porque ela norteia. Ela norteia o caminho que a gente precisa seguir para alcançar os nossos sonhos, nossos objetivos, mas a gente se incluindo nesses sonhos, nesses objetivos, entendendo? Que a gente não precisa
dessa pressa toda, né? Às vezes a gente precisa ir devagar, mas continuar lá, né? Na lei da constância. Então, tem outras coisas também, mas eu trouxe aqui alguns pontos pra gente pensar. Mãos à massa, né? Quero todo mundo aqui bonitinho fazendo a sua lista de negociáveis também. Que pode ser, o que é inegociável pra ti? O que é que pode ter de tão importante pra ti? Paz mental, questão da flexibilidade, a questão do seu café da manhã. Eu amo tomar um café da manhã assim, ó, bem, né? Com calma. Nossa. O cuidado com a tua saúde física, seus momentos de oração, de conexão com a sua espiritualidade, brincar com seus filhos, com seus pets, né? Ou com você mesma, né? Sei lá, vou aqui botar a música alta e vou dançar. Silêncio em algum momento do dia. Aqui eu lembro do meu esposo. E aí como é importante a gente ir separando o que é importante pra cada um, né? Às vezes como eu acordo mais cedo, né, eu já tenho tido meu momento ali, eu comigo mesmo, que é inegociável, que eu trouxe aqui pra vocês. E aí quando ele acorda, eu já tô acordada, então eu já tô acordada, né? Meu corpo já fez o download da minha alma, tá? E aí quando ele acorda, ô coisa boa, fazendo sua lista, Alice, muito bem. E aí quando ele acorda, às vezes eu já tô aqui acordada, quero conversar, e às vezes ele já acordou um tempinho, aí ele entra no... Às vezes ele só olha pra mim, aí ele... Né? Tipo assim, ele nem fala. E aí opa, o momento de silêncio dele, né? Eu vou respeitar. Então, a gente precisa saber o que é negociável pra gente. As pausas durante o dia, estudos de autodesenvolvimento, né? Então, eu falo da terapia como que é inegociável, mas tem tantas outras coisas que também são ferramentas que nos ajudam no nosso processo de autoconhecimento, né, e de autodesenvolvimento. Então, por que não? Inclusive, se tu não faz terapia comigo, né, ou com outra psicóloga ou psicólogo, né, ou se tu faz também, enfim, não sei, mas eu tenho 2 produtos lá na minha bio que tu pode acessar, que tanto um é para desenvolver teus hábitos, fazer manutenção deles, né, trazer esses pontos, às vezes, que é um inegociável que tá assim na luz, mas ainda não tô conseguindo trazer pra rotina, eu te ajudo, com uma questão da autoobservação. A minha lista de negociáveis, ela foi feita a partir da autoobservação, né? Enxergando aqui os meus erros, que hora que eu me saboto com eu inferior, com eu criança sombrio, né? Que horas que eu tô aqui querendo performar demais com meu eu mascarado e que de repente eu preciso, volta aqui, né? 10 casa e vamos aqui conversar com meu eu superior. Então a gente precisa ter esses conhecimentos. Tem esses 2 produtos que podem te ajudar bastante, tá? Um é curso e o outro é e-book, mas ambos tem lá vídeos, né? Eu falando contigo, te explicando direitinho como que tu pode aproveitar melhor desses produtos. Mas voltando pra cá, pra nossa lista, pra tu melhorar, porque como a gente falou de estudo de autodesenvolvimento, eu lembrei disso. Então, cuidado com a saúde mental fazendo terapia, cuidado com a alimentação, né? De uma forma que você, de repente, coma de uma forma mais natural possível. E aí, eu não sou nutricionista, esse não é meu espaço. Porém, eu te trago, assim, sobre o viés da saúde, né? Quanto mais tu buscar coisas de fonte natural, que vem da natureza, né? Frutos, vegetais, legumes, coisas coloridas, né? Melhor tu vai estar cuidando do teu corpo através dos alimentos. Então, cuida disso aí também. Beber 3 litros de água por dia. Show pra esse negócio aí de 2 litros, viu? 2 litros é pouco ainda, viu, meu povo? Então, ó, sempre água, inclusive a minha tá acabando. Mas eu sempre tenho uma garrafinha do lado, então não se preocupa não, que já eu bebo mais. Eu coloquei aqui como sugestão, segundas-feiras sem pressão. Tu já percebeu que às vezes você já começa a segunda-feira assim, meu Deus do céu, eu tenho que ir não sei o que, e você... Cara, tu nem terminou de associar que o final de semana terminou ontem, tu já quer, tipo assim, do 8 pro 80, às vezes a gente precisa... né? E com calma. Então, por que que tudo tem que começar na segunda-feira? A dieta tem que começar na segunda-feira. Não sei o que, o estudo tem que começar na segunda. Gente, todo dia a dia, né? Então, às vezes, começar a segunda-feira sem tanta pressão. Talvez, aí eu vou falar até daquela história que eu falei pra ti, pra eu começar o dia, né, calma, às vezes eu preciso ter programado minha dormida do dia anterior. Isso aqui serve também. Então, pra eu começar a segunda-feira sem tanta pressão, às vezes eu já organizei minha agenda da semana no domingo, no sábado. Então, na segunda eu já sei mais ou menos o que é que eu vou fazer primeiro, o que é que eu vou fazer depois. Isso me permite viver sem tanta pressão. Olha só,
Ó, minha mãe, falei nela, ela apareceu, né? Deus te abençoe. Amém, mãe. Deus abençoe nós todos que estamos aqui, inclusive quem for ver a live gravada depois. Ah, Rosário, como eu estava precisando ouvir tudo isso, amiga, muito especial. Aí eu fico muito feliz com a tua presença. É sempre bom, né? Assim, saber que de alguma forma eu tô ajudando. Muito feliz, gente. Muito obrigada. A Cris, tem como comprar o material sobre como criar hábitos? Eu preciso com urgência. Claro, tem sim. Tá lá na bio, tá? Então, assim, gente, esse dos hábitos tá bem bacana, porque ele é baseado num livro. Eu tenho ele até aqui, mas não tô com ele fácil. Mas o que é que eu posso te dizer? Eu baseei ele todo num livro que ensina a trabalhar teus hábitos, fazer manutenção deles. E lógico, sempre tem pitadas de outros estudos. Então, apesar de eu trabalhar um livro específico ali, né, eu trago outros conhecimentos junto. Tem um caderninho da sorte, que é muito interessante, inclusive, pra gente fazer conexão aqui com seus inegociáveis, pensando que a gente tá finalizando o ano, vai começar o ano seguinte, quais são meus sonhos, como é que eu vou, né, dar foco pra cada área da minha vida. Tem lá também. E tem também um calendário, que é um cronograma e esse é atemporal também, tá? Não é para 2024, para 2025, é para sempre, sabe? Você usar sempre que você quiser. E aí, esse calendário te ajuda a tu fazer o controle dos hábitos que tu tá querendo inserir ou que tu tá querendo fazer manutenção. Então, esse material tá mais divino mesmo, muito bom. Apesar de ser vendido como e-book, eu também tenho um vídeo lá te explicando como que tu pode aproveitar cada um. Eu abro, mostro como é que são cada produto. Então, ó, perfeito. Deixa eu ver. Rosário, amo água. Ai, que bom, Rosário. Obrigada. Me deu até sede. Vou beber de novo. Tá bom, mas enquanto eu leio, eu boto mais uma aguinha aqui. Cris Matosinhos, verdade, amiga. Tá linda. Ai, obrigada, menina. Olha o que eu me lembrei. Uma coisa bem aleatória. Bem mulherzinha, né? Tô na minha paleta, gente. Minha paleta eu fiz quando eu estive lá em Fortaleza, no Brasil. Essa, Inverno Puro. E dentro dessa paleta tem o preto. O preto e o branco mesmo, não é cor de gelo. Não é publi, mas eu fiz com a Larissa, tá? Se quiserem conhecer o trabalho dela. Voltando. Palavras maravilhosas. Ai, Simone, que bom. Muito obrigada. Eu espero que você faça sua listinha de negociáveis, tá? E a gente tá finalizando. Só para eu poder dizer quais são as outras ideias que vocês podem colocar. Tempo de qualidade em lugares bonitos e aconchegantes durante a rotina, só ou acompanhada, né? Então, uma cafeteria, um parque, um cinema, né? Que lugares tu pode ver beleza e trazer essa beleza pra tua vida, né? Às vezes é beleza assim, né? Obrigada, Cris Matosinhas, pelo elogio e tal. Ó, também tá na minha paleta brilho. Ai, meu Deus, eu tô muito aleatória, gente. Ai, mas espero que vocês gostem, porque eu tô adorando fazer essa live hoje. Então, assim, que lugares e com que pessoas você pode incluir esse tempo de qualidade pra você, pra sua vida? Autorrespeito, né? No sentido de não sucumbir ao caos e a invasões alheias. Gente, isso é tão precioso e às vezes a gente deixa tão... Sabe, quando a gente vê, a gente já tá vivendo ali a vida do outro, entrando no caos que o outro tá trazendo pra vida da gente. A gente precisa aprender a dar limites. Ai, meu Deus, eu me lembrei de algumas pessoas agora. Eu queria... Viu fulana, viu ciclana, puxar a orelhinha, não. Mas eu vou puxar aqui de uma forma, né, para todos nós. Então, às vezes, são aquelas pessoas que são amigos, que são familiares, que entram em contato com a gente, despejam o caos delas, né, ali na gente, como se a gente fosse a Madre Teresa de Calcutá, que vai resolver todos os problemas de todo mundo, e como se aquilo ali não afetasse, como se a gente também não tivesse os nossos. Ah, mas a tua vida é tão boa, tu posta X coisa, Y coisa ali no Instagram. Gente, aqui são só recortes. Todo mundo tem sua vida, seus BO, suas coisas pra resolver. Não importa. Né? E mesmo que, minha vida tá incrível, maravilhosa, perfeita, por que eu preciso dar conta do caos de todo mundo? Né? Então, assim, a gente também precisa ter esse feeling, essa maturidade, né, emocional mesmo, de conseguir, até aqui, tá? Daqui pra cá é meu espaço. E eu não vou permitir que essas invasões alheias me invadam.
Eu vou deixar para os adultos que estão daqui para ir resolverem o que eles precisam resolver, certo? Isso também é sobre os inegociáveis da vida da gente. Né, que fala do autorrespeito. A questão do dormir, que a gente conversou, dormir 7, 8 horas por dia, né? Perceber quantas horas são importantes pra você. Eu trouxe as horas que são importantes pra mim, 7 a 9 horas, dependendo até olha o que eu trouxe, gente, da estação do ano. Meu sono varia, a necessidade do que eu preciso dormir. Então, observa, não é só porque todo mundo diz que é assim, que para mim é igual. Para mim, às vezes, pode ser menos, pode ser mais. Então, te observa. E por que isso é tão importante? Eu escrevi, acho importante ler isso pra vocês. Porque quando a gente sabe o nosso horário de sono, isso organiza a nossa rotina, né? A gente organiza a nossa rotina pra cumprir isso. E isso ajuda a não confundir cansaço com tristeza. Às vezes a gente se sente triste, às vezes a gente desconta nossas emoções em outras coisas, às vezes a gente tá só cansado. A gente não dormiu bem. Percebe? Se valorizar buscando o próprio conforto, mesmo que isso traga desconforto pro outro. Uau, bancar isso. Até um gole d'água merece uma hora dessa. Isso aqui merece palmas. Quem consegue bancar esse lugar de eu vou me valorizar, eu vou ser assertiva, a gente não precisa ser grossa, estúpida, né, explodir raiva no outro, para dizer o que a gente gosta, o que a gente não gosta, como que a gente precisa, enfim, não precisa. Mas a gente precisa bancar, sustentar o que nos faz bem, o que é valor pra gente, mesmo que isso cause desconforto no outro. Isso se conecta com autorrespeito quando a gente falou de limite, daqui pra cá é meu, daqui pra cá é teu. Né? Quando o outro traz algo dele ali que a gente diz, não, né? Não vai, não vou. Não pode, não posso. Não quero, não quero. Né? Às vezes, isso é a frase completa, às vezes não precisa estar justificando, por isso, pelo aquilo, não. Encerrou o assunto. Né? Mas o outro vai ficar triste, vai ficar desconfortável, vai isso, vai aquilo. Desculpa, gente, mas às vezes o outro precisa lidar com as frustrações dele. Né? A gente vai ficar passando por cima da gente pra ficar agradando todo mundo de forma que eu tô me desagradando, de forma que eu não tô bem com isso. Será que esse preço não é muito mais alto? Então a gente precisa ter esse entendimento. E isso precisa ser inegociável. Eu preciso dar valor ao que é valor. E pra você dar o seu melhor pro outro, você precisa estar bem. Então assim, não sei o que. Se você não se cuidar, aí sim você vai estar sendo egoísta, porque você vai dar só um pouquinho aqui seu pro outro, que é o que você tem, e acabou. Pronto, aí. Resolveu de quê? Ajudou em quê, no final das contas? Então, ok, e por fim mesmo, e aí eu vou até botar a musiquinha pra gente entrar no clima de fim. A mesma musiquinha. Uma coisa que eu gosto muito, que também é inegociável pra mim, que talvez possa ser pra você, são leituras leves. Porque às vezes a gente, né, tá no mental, estuda tanto, trabalha tanto, aí lê um romance, lê uma coisa assim, nada a ver, assiste um desenho, nossa, sabe? Chega a dar uma leveza. Então, nem tudo precisa ser estudo. Eu posso ler outras coisas, eu posso assistir outras coisas, e se permitir a isso é importante. Então, assim, pra gente fechar, inegociável não precisa ser necessariamente coisa que a gente gosta, né? Mas são coisas que você precisa, são coisas que são necessárias, que são importantes pra você ficar bem, pra você, né, viver e não apenas passar pela vida, tá? E se você não souber respeitar o que é inegociável pra você, o mundo também não vai. Eu vou ler um pedacinho dessa música, da tradução dessa música, só pra tu ver como é importante a gente entender que o que é nosso tá esperando pela gente. A gente não precisa de pressa. A gente precisa cuidar dos nossos negociáveis e com o tempo que sobrar dele, a gente faz as outras coisas. E as outras coisas são as outras coisas, as que não estão na lista dos inegociáveis. Cadê a parte que eu quero? Você está tão à frente de si mesmo, não tá junto, tá? Mas eu quero ler essa parte. Você está tão à frente de si mesmo que esqueceu o que precisa. Embora você possa ver quando você está errado, sabe? Você nem sempre vê quando está certo. Você está certo. Você tem sua paixão, você tem o seu orgulho,
Mas você não sabe que apenas os tolos ficam satisfeitos? Sonhe, mas não pense que todos eles se realizarão. Quando você vai perceber que Viena espera por você. Vai devagar, sua criança louca. E tire o telefone do gancho e desapareça por um tempo. Está tudo bem. Você pode se permitir perder um dia ou dois. Quando você vai perceber que Viena espera por você? Que você pode conseguir o que quer. Ou pode apenas envelhecer. Você vai morrer antes mesmo de chegar na metade do caminho. Porque você não percebe que Viena espera por você. Então é isso, a gente não precisa ter pressa, a gente precisa aprender a desfrutar devagar, né, do percurso, da jornada, do que a gente está construindo, se incluindo nos próprios sonhos, tá certo? Gente, muito obrigada pela companhia, foi maravilhoso, eu amei muito essa live de hoje, amei muito as contribuições, as participações de vocês, obrigada mesmo, vou dar aqui um oi pra todo mundo que esteve presente, ou quase todo mundo, e se fez sentido pra ti, vou deixar salva agora, e por favor, encaminha para as pessoas que tu acha que também vai tocar o coração delas, também precisam de repente estar ouvindo isso daqui, tá? Deixa eu botar a musiquinha aqui de novo. Então, vamos lá, Rosário, muito obrigada, Ilowbeck, Jô, Pri, Simone, Cris Matosinhas, Rosário, Cris Neves, minha mãe, Alice, olha, Raniele, acho que é, né? Tem Ran, pontinho e L. Uau, que bom! Uma xará aqui. A Vera, Yara, Luísio, Emílio, João, Abdu, Ivone, Daniele, Tamísia, Caio, Cássia, Babi, Casa, enfim. Gente, muito obrigada. Vocês percebem que alguns nomes, fulano, né, que eu conheço. Às vezes eu que eu conheço mesmo presencialmente, então agradeço, né, de estarem aqui. Às vezes eu conheço de tanto ver vocês aqui no Instagram. Então venham mais vezes pra eu poder já olhar, nossa, você aqui também, que bom, de novo, né? Então, beijo, Lima. Beijo, gente. Muito obrigada pela companhia. Ótimo dia, ótima semana. Até nossa próxima live mensal e até aqui, né? Nos stories, no feed, né? No direct. Enfim, tô aqui à disposição de vocês. Muito obrigada. Paz e bem pra vocês, né? Estamos aqui por isso. E para isso. Clarice, gente, muito obrigada. Vai ficar salva. Dia lindo. Beijos. Muito obrigada.